Saúde a todos os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Aproveitando essa oportunidade aqui, em que há esse tempo aí que a gente está um pouco afastado, né? Mas eu creio que Deus há de prover o momento que estaremos todos juntos de novo e fazendo a obra de Deus, amém? Queria deixar para a nossa meditação aqui no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, do 35 ao 41, que diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam-lhe uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Creio que todos os irmãos aqui já ouviram muitas e muitas pregações, muitas explanações a respeito dela. Mas agora há pouco, pedindo direção a Deus e lendo aqui essa palavra, me chamou a atenção aqui no versículo 36, a parte B, que fala assim: e havia também com ele outros barquinhos. Amém? Jesus, nesse dia, ele operou um grande milagre, dando ordem ao vento, que cessasse o vento, e as ondas que se aquietassem, né? E houve uma grande bonança, vindo o mar a se acalmar. Os seus discípulos se espantaram, mas Cristo chamou a atenção deles, repreendeu-os, né? Perguntando se eles não tinham fé. E eu creio que essa palavra hoje é bem cabível nos nossos dias, porque somos homens e mulheres de Deus, assim eu creio, e temos passado por um momento de grande vendaval, de grande temporal. Mas nós não estamos sozinhos no meio dessa tempestade. Assim como naquele dia haviam muitos barquinhos junto ao barco dos discípulos, desta mesma forma há muitos barquinhos junto a nós, há muitas vidas junto a nossa nessa tempestade. Dentro da nossa casa estamos nós, estamos nossas esposas, as irmãs aí estão os seus maridos, estão os seus filhos, filhas, irmãos, irmãs, pais e mães, ao seu vizinho, sua vizinha, seu companheiro de trabalho, os seus parentes. Todos estão passando por essa tempestade, todos estão passando por esse vendaval. Não tem um que possa dizer assim que não, todos estão passando, todos têm sido atingidos por esse vento. Mas cabe a nós, homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, ter fé nesse Deus ao qual nós conhecemos e sabemos o quão poderoso Ele é em realizar milagres, em transformar situações, em preparar o terreno, em fazer aquilo que era impossível se tornar possível. Não podemos e nem devemos nos deixar abater, nos esmorecer, nem ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Saibamos e confiamos que o nosso Deus, tão poderoso ao qual a gente serve, Ele já tem tudo de melhor preparado para a nossa vida amanhã. E enquanto nós estivermos passando por esse evento, enquanto nós estivermos passando por essa dificuldade, estejamos com fé que Ele não há de nos deixar
ficar abatidos no meio dessa tempestade, não há de nos deixar passar por nenhum outro problema ou outra dificuldade de morte, ou que vá nos deixar ficar abatidos no meio do caminho, não, muito pelo contrário. Ele falou que no mundo nós teríamos grande aflição, passaríamos por grandes problemas, por grandes dificuldades, mas que era para nós continuarmos crendo nele, porque ele venceu o mundo, ele venceu todas as dificuldades. Me traz à memória nesse momento, o Espírito Santo, um Cristo abatido, um Cristo ensanguentado, um Cristo só, abandonado por todos e pregado numa cruz, mas que em nenhum momento ele olhou para trás ou deixou de seguir adiante. Ele sabia que teria que passar por aquela dificuldade que ele passou ali naquele momento, para que ele viesse passar... Perdão, aqui uma pessoa aqui. Para que ele viesse vencer a morte, vencer o inimigo e pudesse nos dar a vitória, nos dar a nossa salvação. Então, que nós estejamos assim como o nosso eterno Senhor, nosso Salvador, que possamos continuar nossa caminhada crendo, confiando nesse Deus que vai chegar o momento, vai nos dar a vitória. Amém, meus irmãos? Agradeço muito pela oportunidade. Peço a todos os irmãos que orem por todos aqueles que têm estado no leito de hospital, todos aqueles que têm estado com um ente querido seu, um parente seu, no meio dessa toda dificuldade aí que está passando por essa doença também, por aqueles que estão sem ter onde ter o ganha-pão, por aqueles que estão aflitos simplesmente por não terem certeza do amanhã. Oremos por todas essas pessoas, elas precisam de Deus nesse momento. Então, que Deus ele possa ser socorro e consolo na vida de todos eles. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.